Olá, bem-vindo ao IndexCast, um podcast promovido pela plataforma IndexMed. Eu sou Renan Soloaga, CEO da IndexMed, e estou aqui com... Leandro Santos, atual diretor de Growth. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante na realidade da saúde e segurança do trabalho, que é como a gestão da saúde e segurança do trabalho pode ser aplicada no contexto ESG. ESG, se você não está acostumado com o tema, significa Environmental, Social and Government, que basicamente é um processo que integra as ações dessas áreas, que é ambiente, social e governança dentro das práticas das empresas. E nesse contexto, a gestão da saúde e segurança do trabalho é muito importante. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com dois especialistas. Bom, pessoal, para ajudar a gente com esse tema, a gente tem um grande prazer de trazer aqui com a gente hoje a Kátia Nakamura, gerente de saúde e segurança, né, e bem-estar no Rei de Santa Catarina, e o Evandro Souza, né, que aceitou esse convite ontem, né, muito bacana, o coordenador de saúde e segurança, né, meio ambiente também no Rei de Santa Catarina. Eu e o Renan, a gente está muito grato da presença de vocês, e fala um pouquinho, né, comenta com a gente, Kátia, um pouquinho da sua trajetória, como que você conheceu esse segmento de saúde e segurança do trabalho, como você conheceu o Evandro também, né, que você que nos apresentou. Comenta com a gente um pouquinho. Obrigado por estar nesse segundo episódio do IndexMed. É um prazer estar com vocês, pessoas que eu tenho uma admiração, porque a gente trabalhou há bastante tempo juntos. Como eu ingressei, acho que muito tempo atrás, não vou falar o tempo, né? Mas eu fui apresentado para a saúde ocupacional num estágio onde eu estava fazendo a graduação de enfermagem. E na graduação, saúde e segurança não é um tema que eles abordam na aula. E nesse momento eu adorei, amei realmente. Eu fiz um estágio na época na Sabesp, antes de me formar, e não saí daí até então. E foi para Deixa eu só tirar uma dúvida. Era enfermagem padrão? Enfermagem padrão. Enfermagem, graduação de enfermagem. Não era a especialização? Não, ainda não. E aí ainda você não. já conheceu a SST ali? Isso. Bacana. Então, na própria faculdade veio um mural de estágio e aquela vontade de já ganhar dinheiro. Eu fui e me aventurei. Não sabia nem o que era saúde ocupacional. E comecei a atuar com uma equipe de médicos maravilhosos uma equipe grande. A Sabesp tinha em torno de 40 mil funcionários. E depois que eu fui fazer a especialização. Na especialização, já fui para uma multinacional, comecei lá como enfermeira do trabalho mesmo, atuando. E na época dessa multinacional, incrível, né? A gente passa por algumas experiências muito importantes. Esta fábrica, esse site, estava passando por uma reengenharia. Então, eu comecei a absorver outras funções, outras atividades dentro da planta, que era voltada para a segurança alimentar, né, dos colaboradores. E aí foi só uma trajetória que até onde a gente se conheceu, né, numa operadora de saúde ocupacional e segurança, que foi uma escola maravilhosa, né? Quando a gente aprende a lidar com vários clientes, várias culturas e várias experiências para trazer para dentro da empresa e a gente conseguir atendê-los nesse segmento. Nesse momento eu vi que só segurança não era o suficiente, foi aí que eu busquei aí outras especializações. Então trabalhei, atuei um pouquinho em epidemiologia, fiz a especialização em epidemiologia para poder fazer os estudos das doenças, né, na população, porque só saúde ocupacional não era o suficiente. Nesse modelo de absorver outras áreas, saúde como um todo, benefício também veio à tona. Então, conhecer a saúde da minha população e poder lidar com isso é o objetivo da saúde ocupacional, né, que é manter a saudabilidade dos nossos colaboradores. E gestão de saúde populacional também veio na sequência, porque realmente a gente precisava ampliar o escopo, né? Não só olhar laboral, mas olhar
saúde como um todo. E até agora, né? Agora a gente tem aí um desafio grande. O nosso grande desafio realmente é saúde. No momento que saúde vem sendo discutido, a gente tem saúde mental, nosso grande desafio hoje, né? Sim. O desafio não é só a saúde mental, né? Mas como que a gente atua enquanto empresa nesse segmento, sabendo que adesão, autocuidado, está muito difícil. Principalmente na prevenção, né? Principalmente na prevenção. Aí que tá o Principalmente, isso, Uhum. principalmente na prevenção. O outro desafio, além da saúde ocupacional, que eu falo sempre para o time, gente, isso já é a nossa existência, é a saúde ocupacional. Uhum. Mas o que veio com ela é um leque muito grande. Então, olhar sinistralidade hoje é o nosso grande desafio, né? Como que a gente se mantém aí com a perenidade financeira e mantém a saudabilidade com esta conta que não está fechando. Uhum. Então, a trajetória foi. E ao longo desse tempo, a gente passou por várias empresas, o que trouxe aí muita experiência de que não é só a empresa, porque a empresa pode fornecer muitos acessos. Mas se a gente não trabalhar engajamento, autocuidado, adesão, a gente pode ter muitas iniciativas, mas a gente não tem o resultado que a gente espera, né? Que é a adesão a esses programas. Legal. Perfeito. Muito bom. Fala, Evandro. Bom, diante de todo esse contexto, agora eu fiquei, né, emocionado, né, vendo a nossa Red aqui dissertar sobre esse tema, né, extremamente importante. Bom, eu um pouco mais jovem, né, como vocês podem ver. Nem tanto. Nem tanto assim, né? Bom, eu inicio já aí a minha carreira dentro da metalurgia, né? Então, onde eu fui forjado nesse período, né? E eu comecei mesmo como bombeiro, e aí fiz um curso técnico em segurança do trabalho. E aí naquela época, né, também não posso entregar aqui, né, porque senão já vão saber a minha idade, né? Mas técnico de segurança naquela época que tinha um conhecimento em meio ambiente, ele tinha um plus, né? Ele tinha um salarinho um pouco melhor, né? E aí, vamos lá, né? A importância de colocar o dinheirinho no bolso, né? E aí eu fui fazer a graduação de meio ambiente, né? E aí fiz essa graduação de meio ambiente e aí continuei dentro da indústria metalúrgica. E aí já percorrendo um pouco mais do caminho ambiental, e lá nós estávamos falando exatamente do que preconiza a norma, né? Do que a gente estava olhando, do que nossos players estavam fazendo para que a gente conseguisse ter, não correr o risco de ter um impacto de uma multa ambiental, que ela sempre foi pesadíssima, né? E aí a gente tem todo o trabalho de criar todo aquele arcabouço para que a gente conseguisse caminhar nessa jornada. E aí, dentro dessa caminhada, acabei me graduando em engenharia mecânica. E depois disso me pós-graduei em engenharia de segurança e aí segui um pouco mais minha vida acadêmica à frente, né? Mas hoje o que me trouxe aqui realmente é toda essa graduação e essa jornada. E aí já são 17 anos aí de atividade dentro de toda essa trajetória, né? Contribuindo para que o sistema como um todo funcione, para que a gente possa trabalhar na prevenção dos nossos colaboradores. E hoje, com esse tema de ASG, e aí a gente, vamos brasileirar esse termo, né, essa sigla em inglês, né, trazer ele pro A de ambiental, pro S de social e pro G de governança, porque a gente já começa a trilhar um caminho de realmente fazer com que todo mundo conheça um pouco mais do que nós estamos falando e traçar nossa jornada e nosso caminho, que é esse o nosso objetivo principal. Legal. Perfeito, Evandro. Eu acho muito legal que você trouxe essa questão de abrasileirar, aportuguesar o termo, né? Porque eu acho que fica bem mais claro, né, para as pessoas entenderem. E eu achei legal também que na história de vocês, que vocês contaram, vocês já meio que trouxeram pontos ali que já vão fazendo a conexão, né, com o ambiental, no caso do seu histórico, né, com o social, no caso da Kátia ter levantado essa questão da realidade das doenças mentais, por exemplo. Eu tô pegando um ponto dentro dos grandes cenários que a gente pode encaixar, né, mas já dá para pegar dentro disso que vocês comentaram, quando você citou as normas, né, que já entra na parte do compliance, do governamental ali, né, então
eu acho interessante. Eu acho que a gente pode explorar um pouco mais e a gente quer trazer essa discussão e explorar um pouco mais esse tema da ESG no contexto da saúde e segurança do trabalho através desse histórico de vocês mesmo e perguntar para vocês, né? Como que vocês veem que especificamente a ESG ela está relacionada com a gestão da saúde e segurança no trabalho na prática de vocês? Pode falar um pouco para a gente, Kátia? O ASG, ele veio para organizar um pouquinho mais as nossas ações, né? Eu acho que tanto da saúde ocupacional quanto da engenharia de segurança já tem uma prática, como você falou, das normas. Eu não consigo falar de ambiental sem ver resíduos, sem saber o que aquela indústria, aquela empresa está impactando no meio ambiente ou ao redor ou na comunidade, que já era um tema que já vem há bastante tempo. Na área de saúde, a gente também já tem práticas de avaliar os riscos em detrimento à saúde, né? O que esses riscos da exposição àquele processo de trabalho pode estar trazendo para o indivíduo. E mais além, né? Depois a gente tem que pensar que só os riscos ambientais e o que ele pode trazer para a saúde, ele vai além porque você tem toda a questão de saúde como um todo daquele indivíduo. E o ESG ele veio realmente para fazer essa organização e para provocar nas nossas práticas qual é o resultado disso, qual o impacto disso no mundo, e não só. Eu penso na minha empresa, né, no meu local e na minha comunidade. Mas agora ele veio para falar assim, o que isso impacta no mundo? O que eu posso trazer para o mundo? Eu acho que esse é o nosso ganho, porque a gente estava olhando só o nosso muro. Sim, o nosso CNPJ, nosso CNPJ, né? Isso. Então, esse eu acho que foi o avanço para isso. E trazer isso nas nossas práticas, no negócio, leva à visibilidade. Porque saúde e segurança não era visível até então, a não ser que teve um acidente grave, a não ser que teve uma morte ou alguma coisa assim, ela vem em evidência. Então, ela trouxe essa visibilidade. E trouxe outros temas que a gente também não via. Por exemplo, eu vou trazer para a área da saúde. Como que a saúde ocupacional ela se preparou para atender a diversidade dentro da nossa prática? Um prontuário engessado, uns exames engessados, como eu trago isso? Como que eu vou tratar e ver protocolos de um grupo específico? Pensando até em tecnologia. Eu não tenho hoje um sistema que possa conversar com é o sexo masculino e o sexo feminino na saúde. Agora não, né? Então, ele trouxe outros temas que a gente tem que olhar para dentro. O tema da diversidade é algo muito importante nas práticas da saúde ocupacional. E esse eu acho que é um grande desafio, porque a gente tem um serviço, né, de saúde engessado para aquelas práticas, protocolos, práticas, né, como ela conversa com as NRs, mas a gente não está olhando este acolhimento, como que a saúde tem que se preparar. Porque os protocolos ocupacionais, eles estão muito claros e as normas regulamentadoras, eles ditam essas regras, ok? Que é o compliance que é a governança que você falou. E como que a gente organiza tudo isso para poder mostrar numa metodologia as suas práticas e os resultados que você tem? Porque as ações são espalhadas, eu preciso de alguém que organize isso. Que a gente possa traçar os resultados a médio, a longo prazo e o que eu quero, a empresa quer para o meio ambiente, para o mundo daqui para frente. Poxa, muito legal a sua visão. E eu achei interessante também, porque na sua visão você trouxe um questionamento que nós já até conversamos em outro episódio nosso, que é o seguinte: vocês comentaram que na trajetória de vocês praticamente saíram de um cenário que era operacional para um cenário de gestão, né? De geração de indicadores e indicadores que vão dar caminhos. Essa evolução é uma evolução pessoal de vocês, mas é uma evolução
do mercado, da realidade da saúde e segurança do trabalho. Essa é uma coisa que a gente, como a gente não é um mercado tão que existe há tanto tempo, então a gente meio que veio evoluindo junto com eles dentro das nossas trajetórias profissionais. E isso colocou, e a ESG ela vem para coroar esse processo, eu acho, por quê? Porque colocou a saúde e segurança do trabalho na mesa da diretoria, porque não tinha essa posição, né? Tipo, era um setor, uma área da empresa que era quase mal vista, porque dava trabalho para a empresa, dava dificuldade, gerava dificuldade, era um problema ali para a empresa. E hoje a gente vê que, se isso for gerenciado de forma correta, ele só gera ganho para a empresa, em todos os sentidos, né? É um ciclo virtuoso que gera, porque apesar de você não estar olhando para o seu CNPJ, quando você olha para o seu CNPJ e aplica aquilo ali, você acaba construindo um mundo melhor, e quando você constrói um mundo melhor, o mercado olha para sua empresa de outra forma, né? A gente estava olhando uns dados sobre ESG outro dia, antes da gente definir os temas, e a gente viu que no Google Trends e no Zeitgeist do Google, que hoje é um termômetro social, né, do que importa, o que está sendo procurado, aumentou em 1.200% a busca pelo termo ESG em inglês ainda, né? Mas a busca por esse termo aumentou em 1.200% nos últimos anos, porque cada vez mais tem relevância, e tem relevância em diferentes estágios, né, da empresa, em diferentes camadas. Acionistas se preocupam que isso gera valor para a empresa, né? Melhora, permite competição a nível mundial, né? Tipo, digamos, empresas da Europa e dos Estados Unidos que querem contratar empresas do Brasil, elas em geral cobram esses tipos de pilares, né? De indicadores. E eu vejo, Renan, que imagina que hoje nós estamos pensando dentro de tudo isso, qual que é o contexto, qual que é o legado que nós queremos deixar hoje para a sociedade, né? Eu acho que mais do que nós termos aí empresas produzindo, sendo altamente lucrativas, mas o que a gente está fazendo para a sociedade? E aí eu não estou falando de uma sociedade distante de onde você está empregada, não. Eu estou falando do seu arredor. Como que eu estou tratando o meu colaborador? Né? Como que eu estou tratando as questões de dentro da minha companhia? Porque é fácil a gente olhar para dentro, para fora, né? Pros players, pros outros players, para nossa competição, para outras empresas. Mas o que nós estamos fazendo dentro da nossa companhia? Naquilo que a gente realmente tem aonde fazer alguma coisa de diferente, né? Então eu acho que esse é o caminho. Eu acho que essa jornada que a Kátia desenhou muito bem aqui, de que toda essa sigla, todo esse contexto, ele veio para organizar tudo aquilo que muitas empresas já faziam, e que nós aqui da área de saúde e segurança do trabalho, nós já estávamos habituados a fazer, mas mais uma vez, né, o que nós poderemos fazer diferente diante de tudo isso? Aonde a gente quer chegar, o que a gente quer deixar? Acho que a gente pensa, a gente já faz isso para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, né? Daquilo que a gente conquista, daquilo que a gente faz, que é um legado que a gente vai deixar, né? Então, eu acho que as empresas tendo esse clique de, olha, realmente o que a gente quer deixar na hora que nós aqui não estivermos mais, qual vai ser a sucessão, qual que vai ser o plano, o que nós estamos querendo deixar, qual que é o recado que essa empresa, que essa companhia está querendo deixar para essa sociedade. Eu acho que isso também é muito importante, e que talvez eu acho que foi o ponto aí de conversão, porque isso vem atrelado à imagem. E é a imagem que é aquilo que você reflete, é aquilo que você faz e aquilo que você deixa. Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. É engraçado que você trouxe isso aí. Quando eu comecei a querer empreender, um amigo meu falou assim: pô, você entende essa realidade, né, de uma empresa mesmo? Por quê? Porque sabe que uma empresa tem uma razão social? Tipo, às vezes a pessoa pergunta, né, tipo assim, pô, qual que é a razão social daquela empresa? Está só esperando o nome, o LTDA, o SA, mas não é isso, né? Tipo, antes se respeitava mais isso. Hoje é uma coisa quase até mais mercadológica. Mas antes você tinha o que você ia fazer, e aí você falava Irmãos Carpintaria, Irmãos Souza Carpintaria, LTDA. Tipo, tinha toda uma explicação dentro da razão social, que é por que essa empresa existe socialmente, né?
e a gente esquece isso hoje, né? Porque o cara nem lembra o nome da empresa, lembra só o nomezinho da sigla que tá na bolsa de valores. É isso, tipo, basicamente isso, né? E o propósito tá lá, né? O propósito deveria estar na razão social, funda, né? Isso é uma coisa que começou assim, se perdeu, mas eu acho que o SG pode trazer isso de volta, né? Não necessariamente naquele espaço do formulário do nome, mas nas práticas mesmo em si, né? Evandro, fala pra gente um pouco na prática, assim, porque a Kátia levantou essa questão do gênero, né? Por exemplo, como uma prática real do que a gente tá tendo como desafio e mudando, trazendo o social para o lado da medicina, que no contexto ambiental, na gestão da segurança, você pode dar exemplos práticos para a gente do que você tem colocado, do que você tem feito, proposto pelo menos nas empresas que você trabalha. Bom, legal. Primeiro é importante a gente lembrar que todas as ações, ela é parte de um plano tático, né? E dos objetivos estratégicos da empresa, né? Isso começa dali, nasce dali, né? Nasce do desejo de querer, né? Hoje na Rede Santa Catarina a gente já tem isso como propósito. Então, para nós caminharmos essa jornada, ela se torna muito mais agradável, porque já está dentro do nosso DNA. Né? O social, por exemplo, está dentro do nosso DNA. Né? Então, isso é muito importante. E eu vejo hoje que, começando daí, que eu acho que é o grande caminho, acho que a grande mudança, ela começa do tático, isso dos diretores, executivos, que isso hoje é um grande ganho para nós. E juntando tudo isso, né, qual que é o nosso caminho, o que nós estamos fazendo, né? Então a gente já tem uma mudança acontecendo de maneira não só cultural, mas a gente costuma falar que são os hábitos, né? Os hábitos, alterações de hábitos, né? As grandes alterações ali, elas trazem a jornada, uma jornada que é agradável, uma jornada de mudança, uma jornada de alteração, e isso é importante. Então, eu acho que a alteração dos hábitos, alterar os hábitos, isso é importante. Olhar hoje para dentro do nosso setor e ver o que a gente consegue mudar diante daquilo, internamente mesmo, do que a gente está fazendo, qual que é o nosso legado, lembra da história do legado, o que a gente quer trazer para essa população, né? Ter o olhar do cuidado, o cuidar é muito importante. Quando a gente vai fazer uma investigação de acidente, por exemplo, não é só o olhar da investigação, do formuláriozinho, de colocar o que a gente precisa, de fazer a abertura da CAT, isso já está posto. Agora é o olhar do cuidado. Onde a gente pode conectar aquela pessoa? O que realmente aconteceu? Encontrar realmente as causas raízes, né? De tudo que a gente construiu nesse período. Eu acho que esse é o grande clique, tá aí. É o olhar do cuidado para aquilo que cada um faz, né? E trazer isso para a prática do dia a dia, eu acho que é isso que é a virada do jogo. A gente está conseguindo resultados importantes aí, significativos, fazendo essa alteração de movimento, mudar o hábito. Aquilo que a gente já estava acostumado a fazer, né? Olhar a investigação, tal, mas eu consigo fazer isso de maneira holística, olhando um todo. O porquê que isso aconteceu? De fato, aquele colaborador, ele estava num momento bom. É uma preocupação com o indivíduo ali, né? Exato, a preocupação ele no com o centro, indivíduo. né? Colocaram no centro, né? As pessoas no centro. Acho que é esse a grande mudança. O hábito tem a ver com cultura, né? É bacana isso que você falou, que já está intrínseco lá no propósito da companhia. Mas a cultura, quem faz ela funcionar, na verdade, são os gestores, né? São os líderes. E aí o hábito é o que você toma todos os dias no seu café da manhã. Exemplo, né? Exemplo. Não é uma vez por mês, né? Então, e a gente, né? Todos nós aqui, temos aqui 4 líderes, né? Sentados. O exemplo é uma das formas mais transparentes de você liderar. Exato. Você não precisa falar, você não precisa escrever, você não precisa... É o exemplo, né? O seu time, né? Ele vai ser o que você é, né? O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. arrasta. Então, você tendo alterando o seu comportamento, e as pessoas olhando e vendo que olha, o meu líder está fazendo isso, ele está comprometido. Então,
É isso aí. As pessoas se espelham. Isso é Perfeito. verdade. Então o exemplo arrasta, né? É isso aí. Eu queria trazer um tema aqui que é um pouco mais operacional. Eu não sei o quanto vocês estão envolvidos com essa realidade hoje na Rede Santa Catarina, mas eu quero trazer mais assim essa visão que a gente tem na IndexMed de que a parte de governança, né, de garantir o compliance ali e dos processos éticos e tal, ele está muito relacionado também com o atendimento do e-social, sabe? Tipo assim, o e-social, ele é a ponta final do processo da governança hoje na parte de saúde e segurança do trabalho. Então, atender o e-social é uma parte importante da governança hoje na gestão da saúde e segurança do trabalho, sabe? A gente gosta de ressaltar isso porque a gente está falando de conceitos aqui, mas tem resultados práticos, finais também, em termos de... a gente falou do ambiental, a gente falou do social, na parte de governança corporativa, né? Então, é importante, se você é empreendedor, você tem que estar atento a isso também, porque hoje o resultado final de todo o processo conceitual e desenvolvimento da gestão da saúde e segurança na sua empresa, ele vai ser enviado para o governo em formas de evento, e isso vai garantir o quê também? Isso é legal, porque às vezes o empresário, ele acha que o e-social é um problema para ele também. Ele acha que é uma dificuldade. Só que o e-social ele tem uma função social. O nome dele é e-social. Qual que é a função básica social do e-social? É garantir que todas as empresas estão promovendo uma gestão efetiva da saúde e segurança do trabalho e que também elas estão colaborando com a sociedade no nível na qual elas representam a insegurança que elas causam. Certo. É basicamente Verdade. isso, né? Por quê? Perfeito. Porque as empresas elas têm que fazer recolhimentos de impostos baseados em alguns cálculos que é feito através do número de acidente, né, do absenteísmo. Tudo isso vai gerar um cálculo de uma alíquota, né? E esse FAP, né, a gente chama de FAP, ele vai pesar para a empresa pagar. Mas além dele pesar para a empresa pagar, ele representa uma contribuição daquela empresa para o todo. Por quê? Né? O todo está sendo onerado com aquele risco que você está causando. Então, você tem que contribuir. Então, para contribuir de forma efetiva, correta, para o governo não ter tanto trabalho de fiscalizar individualmente cada empresa, o e-social faz isso de forma sistêmica. Né? Então, esse é um lado diferente de você ver o e-social. Porque tem o lado prático, operacional, que a gente lida no dia a dia. Tem o lado... executivo das ações, mas também tem o lado social do próprio e-social. Eu acho que é legal a gente levantar isso aqui também. Eu não sei se vocês estão nessa frente de e-social, né? Algo que eu percebo que é muito voltado para a ponta ali, né, do processo, mas eu queria trazer isso. E eu queria perguntar para você, Kátia, uma outra questão também que a gente fala, o empreendedor, ele tem muita dificuldade, o empresário tem muita dificuldade de ver valor nas ações de saúde e segurança do trabalho, né? O ESG é uma forma de valorizar no topo, na questão da valorização da empresa, mas eu vejo que se você tiver boas ações de gestão de saúde e segurança do trabalho, você vai conseguir reduzir em algo que a gente já até trabalhou junto lá no passado, que é uma gestão de afastamento, por exemplo, né? Como que você vê essa questão de que o controle, né, do absenteísmo, ele pode influenciar no resultado das empresas? Bom, Renan, primeiro eu adorei o tema que você trouxe como e-social dentro da governança. Realmente esse é um item que lá, pelo menos na rede, a gente não colocou isso nos nossos comitês de ESG. Fantástico. Eu adorei, porque realmente é isso mesmo que você trouxe. Renan, quando a gente fala de saúde e segurança, realmente você traduziu a nossa dor, né? Ela sempre foi lá, era sempre não estava no negócio, despesa, não traz resultado. E hoje sim, realmente a produtividade, o afastamento, ele é muito medido, né, dentro das nossas ações. Tanto absenteísmo e dias perdidos, quanto os índices de afastamento, principalmente os afastamentos que geram aí o FAP, né? O absenteísmo em si é um desafio muito grande da gente trabalhar em todas as pontas, porque esse é o termômetro do nosso grande executivo, né?
quanto que ele está trazendo de dias perdidos para a nossa força de trabalho. E trabalhar nessa frente, eu falo que o absenteísmo ele tem um conjunto de fatores. Tem a questão da doença, sim, que é o final, mas antes do adoecimento, existem outros fatores que está dentro do social. Então, é o clima, é o quanto que eu estou, quanto que minha liderança me apoia, como que a empresa está olhando esse colaborador. Ele começa a dar sinal aí. Kátia, A consequência é o atestado médico e o antes de acontecer o absenteísmo. absenteísmo, a gente pode falar que existe o presenteísmo ali acontecendo já? Existe o presenteísmo acontecendo. Que é o... E a gente só olha o final. Só olha o final. Só olha Que o é quando final. chega o atestado Quando lá, chega o já- atestado, e aqui que a saúde está fazendo para aquela doença. Para a doença, eu tenho que falar de equipe multidisciplinar para trabalhar isso. Porque eu tenho que olhar segurança psicológica. O que realmente aquele setor tem um ambiente seguro para as pessoas se expressarem, tem um canal confiável com a liderança, como que está o clima daquele local, a satisfação do meu trabalho naquilo, no contexto. E aí sim o atestado é consequência. E aí você consegue muito bem diferenciar esses atestados que são gerados por insatisfação, por clima, por um ambiente que não é saudável, daquele que realmente está doente, que você precisa olhar e, putz, aqui tem um problema que eu preciso me unir com a segurança, a gente precisa atacar as questões de ergonomia, processo de trabalho, organização de trabalho. E isso a saúde tem total condições de fazer isso juntos. Tá? E aí, por isso que o absenteísmo, para mim, ele tem, quando você começa a mergulhar nos dados, na análise, ele está muito bem separado. O que realmente você precisa atacar como um ambiente insalubre, inseguro, um ambiente não saudável, dos atestados que são gerados por outras questões. E isso, consequentemente, se você atacar o atestado, você tem aí uma diminuição dos acidentes previdenciários, aqueles acima de 15 dias. Que hoje, inevitavelmente, saúde mental Tá em alta, né? Está em alta, realmente a curva virou. A gente tinha também a osteomuscular como o primeiro motivo de afastamento. Hoje a gente tem aí a saúde mental, que é o nosso grande desafio. Kátia, eu lembro que em 2017 saiu um artigo da OMS falando que no final de 2020 o primeiro KPI dos RH seria saúde mental e não física. Verdade. E aí veio a pandemia. Aí acelerou. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Vocês acham que realmente ia acontecer? Porque agora tem dados, né? E a pandemia, ela acelerou? Ou tudo que a gente está vivendo agora realmente é um reflexo direto da pandemia? Esse aumento agressivo e exponencial do CDF, né? Para mim, isso é muito... Agora é pessoal, tá? Até pela experiência. A pandemia só acelerou a curva que já estava ascendente. Tá. Por vários fatores. Né? Fatores que a gente sabe desde o preparo dos nossos filhos nesse ambiente mais inflexível, competitivo. A gente tem... Eu trago esse exemplo porque eu faço essa reflexão. O quanto que eu estou preparando a minha filha para esse ambiente num momento em que a gente é mais protecionista, né, dos nossos filhos. A gente não quer... E esse é um dos fatores. A rede social veio também com uma força muito grande, bruta, que impacta, né? muito forte na saúde mental dos nossos filhos, consequentemente. Dopamina barata, né? Dopamina barata. Aumenta a comparação, né? Aumenta a comparação. A sua comparação era com o seu coleguinha do lado, né? Agora você está comparando. E a pandemia realmente veio, porque ela acelerou, porque a gente já estava nesse ambiente. E aí a gente pega uma pandemia em que todo mundo tem que ficar em casa, isolado. Como é que você lidar com esse isolamento? Nós somos brasileiros, né? O contato humano é tudo, muito né? importante. Né? E isso só veio acelerar. E com a pandemia não mais pandemia, esse movimento ele continua, esse fantasma continua.
as empresas tiveram que se moldar muito rapidamente, as pessoas tiveram que se moldar. A flexibilidade hoje, né, e as mudanças, você ser flexível para as mudanças, e se você se adaptar também é algo que a gente não está preparado por mudanças muito rápidas, né? E agora a gente tem que enfrentar mudanças muito rápidas, né, no nosso ambiente de trabalho. Com altos impactos, né? Com altos impactos. Não são pequenos, são... Então, é multifatorial, gente. É multifatorial, mas para mim ela veio acelerar uma curva que já estava ascendente. E na prática, por exemplo, né, tem todo um... Achei bacana essa linha da equipe multidisciplinar, acho que isso é muito importante, né? Vamos levar para a prática. Ela tem um gestor, um diretor que seja, com 30 pessoas no time. Como que é na prática? Como que tem um trabalho, como que é esse trabalho preventivo de, deixa eu ver lá, imagina que não tem atestado ainda, ou tenho, sei lá, 2 atestados, 2 absenteísmos, vamos pensar de 30. Como que seria na prática esse trabalho? Geralmente tem gestor que é people, né, super focado em pessoas, tem gestor que é mais resultado, números. Como que é esse cuidado, né? Porque são pessoas, né? Seja do nível tático ou operacional, estratégico, são pessoas. Leandro, quais são as, né, nossa, as ferramentas aí? Ele pegou na ferida, né? Com certeza. Você pegou na ferida. Claro. Leandro, para você começar a ser ouvido, tem que trazer indicadores. Números. Tá. Né? Não tem jeito. Tá. Para você começar a ter interlocução. Dados é a base. É a base. Tá. É a base. E outro fator é o comprometimento da alta liderança no processo. Tá. Porque e esses dados são dados que, por outro lado, você tem que mostrar que pode existir impacto no negócio. Com porque certeza. o dia a dia dele é o negócio, né? Com certeza. Na verdade, não só pode, como ele já impacta. Já impacta. Sim. Porque quando você começa a fazer uma análise das horas de ausência dos colaboradores, e aí, independente de ser ou não um problema de saúde, como mesmo você trouxe, já tem um presenteísmo acontecendo ali, né? E você começa a analisar as horas de inatividade operacional, né? Isso já gera um grande impacto. Na medida que você cresce, esse número também cresce se você não trata. Sim. Então, tem grandes oportunidades aí, né? E quando você começa a criar todos esses dados, esses números, isso também salta aos olhos. Porque aí vem o papel que a Kátia falou aqui grandemente. Quando você mostra esses dados, que ele já está dentro da sua companhia, tá? Se quem está nos assistindo aqui nesse momento, pode olhar na sua companhia que esses dados estão lá, independente do tamanho que você está. E aí é importante você olhar esses dados para começar a criar programas que faça a junção para resolver todas essas horas de ausência que você lá tem. Legal. Perfeito. Então, essa interlocução começa por aí. Mas vamos dividir algumas empresas modernas, né, que não mais gerenciam atestados absenteísmo. A gente tem algumas empresas. São poucas? São, e de um nicho muito específico. Mas a grande maioria tem o controle do absenteísmo, do atestado, das horas. E aí você tem que realmente fazer essa interlocução através de números. Nas empresas em que o atestado não é motivo, não é performance, produtividade, é muito melhor do que você controlar papel, atestado, eu acho que é o acolhimento, aí é uma empresa um pouquinho mais fácil de você gerenciar, né? Porque está muito voltado com o que você combinou com a sua liderança das suas entregas. Resultado, né? Resultado. Né? Muito mais fácil. Sim. Mas na maioria das empresas onde isso começa por aí. Tá, com dados. Legal. E o dado a gente consegue medir também, né? Eu costumo falar que tem o ROI que você consegue medir. Aí a gente gosta do número, né? Como engenheiro, é bom mostrar números, né? Então você tem um ROI ali de fazer todo um contexto de olhar tudo que você tem de saving ou de economia ou de custo evitado, você subtrai isso aí, diminui pelo investimento que você fez e divide pelo investimento e coloca vezes 100, você tem lá o potencial, o percentual de retorno sobre o real aplicado. Então,
tem uma equaçãozinha aí que você consegue sim mostrar o ROI daquilo que dos programas, aquilo que você faz. Perfeito. Né, que gera economia pro outro lado. Eu acho que esse aí é o desafio, né, de vocês. Por quê? Porque eu sei que vocês, como gestores e líderes dessa área, vocês estão preocupados, e pelo histórico de vocês estão preocupados com a real aplicação das práticas que vocês estão promovendo e que vocês estão propondo para as empresas. Mas vocês têm que transmitir, traduzir isso para o empresário entender, né, da visão dele. Então, é um desafio, imagino, grande mesmo, né, e tem que ser através de indicadores, porque é a forma que o empresário vai entender, né, apesar de que o resultado prático e a aplicação é muito mais nobre do que necessariamente o retorno que vai ter financeiro para a empresa, né, para o empregador. Eu coloco eu vou acrescentar na sua fala que não é só um indicador de uma variável que tem que colocar na mesa. É um indicador com 2 ou mais variáveis. Eu tenho que cruzar o absenteísmo com horas extras, né, até com sinistralidade, cruzar com clima, cruzar com escala de trabalho. Então, a gente tem que usar outras variáveis para compor agora esses indicadores, né? Não é só mais um número. A gente tem que realmente trabalhar aí com uma análise um pouco maior, trazer outras fontes para alimentar isso. Legal, ótimo. Bom, pessoal, acho que daria pra gente ficar conversando aqui mais umas 2 horas, pelo menos, sim, né, sobre o tema, tema, mas a gente vai ter que finalizar o nosso episódio, tá? Eu quero aproveitar aqui para falar com você, né, que tá assistindo a gente aí, que é importante a gente entender que integrar as práticas do ASG, vamos finalizar com essa terminologia, o ASG na gestão da saúde e segurança do trabalho, ela não é mais uma tendência, é uma necessidade. Né? Por quê? Porque se você fizer isso, você vai garantir o bem-estar dos seus trabalhadores, melhores resultados, e não tem por que você não fazer mais isso hoje. Então, essa é a ideia. A gente queria deixar essa mensagem aqui para vocês. E eu queria agradecer a presença da Kátia e do Evandro. Pô, foi muito legal mesmo. Eu aprendi muito hoje, essa que é a verdade, porque a gente sempre acha que estuda para saber alguma coisa sobre um tema que a gente vai falar, mas na realidade, quem está na prática tem uma vivência que não está em nenhum texto que você acha para você ler. É isso que vocês contribuíram com a gente e com os nossos espectadores. E vocês estão convidados para voltar aqui e falar com a gente mais uma vez. Né? Bom, eu agradeço o convite, obrigado. Eu acho que a gente beber dessa fonte é muito bom, né? Eu tenho o privilégio de estar aqui todos os dias ao lado da Kátia, aprendendo todos os dias, né? E obrigado pelo convite, tá? Agradeço muito o convite de vocês. A gente que agradece. Também eu agradeço, foi a primeira vez, confesso que eu fiquei um pouquinho tímida, mas eu também adorei. Eu acho que esse tema realmente é muito grande. A gente nem falou ainda das parcerias, né? Quais são os nossos parceiros, falando em ESG, o que os nossos parceiros estão aí trabalhando com este tema. Mas eu adorei bastante e foi uma troca fantástica. Perfeito. Leandro, você quer adicionar aí? Ô, Kátia, obrigado mais uma vez, super parceira nossa. Evandro, prazer te conhecer. E muito grato desse reencontro, né? Agora é o nosso podcast. E fica aí, ainda para esse ano a gente vai ter outro episódio aí com vocês. Tá legal, bom? Perfeito, obrigado. Gente. Pessoal, agradecemos você estar aqui assistindo com a gente até agora, até o fim. Fique atento aos próximos episódios do nosso podcast. Inscreva-se no nosso canal e conheça a plataforma IndexMed, que é a plataforma que patrocina e promove o IndexCash. Obrigado. Até mais.